Vamos falar então sobre os sindicatos. Então, para toda a profissão, a gente pode pensar que existe um sindicato, que exista um sindicato. E assim, no caso dos professores do estado de São Paulo, existe um sindicato e aí, no meu entendimento, tem uma aproximação muito, tanto o sindicato quanto a Secretaria Estadual de Educação, isso no estado de São Paulo. Então, na minha visão, na minha concepção, esse sindicato e a secretaria, eles caminham lado a lado. São duas instituições que têm um certo poder em relação às, às, às diretrizes escolares, em relação à educação pública estadual. E assim, eu sinceramente, eu não... ou o sindicato, né, dos professores, ou o sindicato dos professores no estado de São Paulo, ou ele tem pouco poder efetivo, pouco poder de atuação, ou então ele caminha lado a lado com essa Secretaria de Educação. Por quê? Porque a gente pode pensar, né, que o sindicato ele vai ouvir os professores, vai ouvir as escolas e vai pressionar a Secretaria de Educação para tomar algumas medidas em relação às ações que estão acontecendo na escola. E então, por exemplo, escolas superlotadas, o salário do professor ser baixo, então escolas lotadas, salas de aulas lotadas, salário baixo do professor, em relação à contratação, então professores efetivos e temporários, em relação à merenda escolar, qualidade da merenda escolar. Então assim, em relação a essas demandas, essas preocupações, esses problemas, a gente vê que assim, as coisas não são feitas como deveriam ser feitas, né, nesse período de 1990 a 2000, de 2000 a 2010, 2010 a 2020 e as projeções futuras, né, de 2020 para 2030. Então, assim, eu sinceramente, na minha concepção, eu vejo pouco poder de atuação do sindicato no estado de São Paulo. Então, um sindicato que deveria ser uma instituição de luta, de paralisação, de organização, talvez pelo tamanho também do estado de São Paulo, pelo tamanho da rede pública de educação estadual. Então, a gente vê pouco poder de atuação. Na minha visão, assim, o que a Secretaria de Educação tiver vontade de fazer, quiser fazer, ela fará. E assim, em relação a paralisações, às greves, aí tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, uma coisa que é da minha... que são valores familiares, são valores que eu carrego, que assim, meu pai sempre foi contra as, as paralisações, as greves. E ele falava assim, ó, se os funcionários dessa empresa estão trabalhando e estão insatisfeitos, então você não pode paralisar, não pode fazer greve, não pode falar assim, não vou ir trabalhar, não vou, vamos paralisar. E
Você está insatisfeito, você pega suas coisas e vai embora. Então o sindicato desses trabalhadores deveria atuar justamente nisso, né? Se há esses grandes problemas assim, se há grandes problemas, ele deveria atuar para melhorar essas coisas, por exemplo, em relação à jornada de hora do trabalhador, em relação a, a você receber um bom salário. E então o sindicato deveria trabalhar nesse sentido aí, mas ah, essas coisas não acontecem. Então, o que a Secretaria de Educação quiser fazer, ela fará. E eu vejo, na minha concepção, os sindicatos, eles acabam sendo um espaço que a gente fala assim, é democrático, né? Tem discursos bonitos, mas e aí tem paralisações, tem greves e tem aquela discussão bonita, acalorada e tal, mas que de fato o que a Secretaria de Educação quiser fazer, ela fará. Então, eu vejo pouco poder de atuação do sindicato dos professores. E aí, por conta desses valores familiares, assim, eu sempre fui contra greve, paralisação, nesse sentido, né? Então, eu não sou a favor disso, mas eu entendo que o sindicato é importante, os sindicatos de verdade, né? Se a gente pensar a Alemanha, a França, durante a Revolução Industrial, se a gente pensar sindicatos realmente fortes ali que estão separados do, do, do Estado ou dessas empresas. Então, esses sindicatos que realmente você reivindica e acontece. Então, e tem uma paralisação, realmente é uma paralisação ali de forma organizada, uma paralisação no ano apenas, para reivindicar alguma coisa de forma muito clara. E os funcionários de livre e espontânea vontade vão participar desse ato, dessa manifestação. Agora, da forma como ocorre aqui no Brasil, eu sou contra. Então, assim, eu vou dar um pause aqui. Então, aí agora eu tomei um cafezinho com leite ali, já deu uma clareada. Então, é isso daí. Então, eu sou contra o sindicato. Eu não acredito muito no sindicato dos professores do estado de São Paulo. E o sindicato, ou ele tem pouco poder, ou ele anda lado a lado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, porque nada de fato é feito. Então ele não tem efeito nenhum. Se a gente pensar aí o Janazzi, outros, o Ivan Valente também, e outros personagens que estão aí nas assembleias, na Câmara de Vereadores. E então é muito complicado isso daí. E aí o que vai acontecer é o seguinte. Então meu pai, eu aprendi isso com meu pai, ter essa força, essa garra de você estar naquele emprego, naquela posição, naquela função. Você está insatisfeito, então você pega suas coisas, sai dessa empresa e procura um outro trabalho, uma empresa que realmente tenha aquilo que você precisa, tenha, te dê esses benefícios que você reivindica. Então você trabalhar, você estudar, você ter essa garra, essa força para fazer isso daí. Então isso eu aprendi com meu pai. E então meu pai sempre foi contra greve, paralisação. Ele achava um absurdo. Falava, nossa, como pode?
pessoal está paralisando, está parando. Isso pensando, por exemplo, os ônibus estão parados, estão paralisados, os trens, que também é a mesma coisa. Você vê assim, o sindicato briga e tem um discurso bonito e tem aquela fala, traz essa imagem de uma democracia falha, na minha opinião, porque a nossa democracia no Brasil é muito falha, tanto a democracia em relação a, a tanto em relação à participação política, a essa democracia em questão de você ter um sindicato, de reivindicar, de fazer paralisação, ou democracia no próprio condomínio. Então, nos condomínios aí tem as assembleias e, cara, a gente vê que a gente tem pouca participação. De fato, realmente, aquela democracia, a ideia de democracia grega, que as pessoas se juntar e, e falar o que pensa e melhorar algo ali, isso a gente vê que essa democracia grega ela está muito longe daquela que a gente pratica hoje em dia, que é uma democracia representativa e participativa, porque a gente coloca poderes nessas instituições representativas. Então, o governo que está ali em cima representando o povo, ele tem muito poder. Então, ele vai fazer o que ele bem entende. A partir do momento que ele foi eleito, ele vai fazer o que ele bem entende. Então, se você escolheu mal seus representantes, não há muito o que fazer. E você tem o Estado e tem um sindicato aqui dos professores. Então, o sindicato, se ele quiser brigar com o Estado que é muito maior, que é um leão muito maior do que ele, a gente sabe quem vai perder, né? E então temos isso daí. Então, isto nos leva a um segundo ponto, que é o seguinte: você quer uma representatividade, o povo, tem que saber eleger seus representantes. Então, a gente vê que de fato a população ela sempre vai ter pouca na democracia do século XXI. A gente vê que o povo tem pouca voz, ele pouco pode fazer em relação a essas instituições que elas mandam, elas fazem, elas têm esse poder, elas têm instituições de força, de poder para realizar o que bem entende dentro da cidade, dentro de um sistema de educação ou dentro de um condomínio. Então, o mais importante do que você fazer greves e paralisações é você escolher bem seus representantes. Então, você escolher bem o seu governador que vai levantar um secretário de educação, um secretário de educação básica, levantar bem, escolher bem o seu presidente, o seu prefeito, e a partir desse governo que realmente tem uma preocupação com a educação, então você vai ver que podem ter problemas ali, podem ter distorções, mas por conta de ser um sistema grande e complexo, mas você vê que existem muitos avanços positivos nesse sentido. Então, na minha concepção, mais importante do que fazer greve, paralisação, é você escolher bem seus representantes, porque nós não, na minha concepção, não temos de fato uma democracia, não temos um poder de voz ali, seja dentro do meu condomínio, seja dentro da minha cidade ou do meu estado, ou do meu país ou da minha empresa. Então a gente não pode fazer muita coisa. E então é isso, né? Meu pai sempre foi contra essas paralisações aí em relação aos ônibus, né? Os ônibus vão paralisar, vai ter greve. O trem, os enfermeiros, os professores. Então, o que de fato acontece quando tem uma paralisação, uma greve, que é muito grave, é um dia sem aula. Então, vai ter um dia sem aula. Isso é o que de fato acontece.
tem um monte de discussão, um monte de coisa lá, greve, paralisação nesse mês por causa de um decreto, um documento e tal. Aí daqui 2 meses tem outro, e aí tem um dia lá de greve, e aí a gente acha bom, nosso professor se paralisa, ou funciona paralisa porque numa quarta-feira, numa terça, numa segunda você vai descansar e tal. E então a gente vai olhando por esse interesse, o que de fato acontece, e depois outra coisa que de fato acontece é ficar sem aula, e aí ficando sem aula você tem menos, você tem menos conhecimento ali, menos conhecimento social, histórico, né? E essas disciplinas, elas que clareiam nosso entendimento em relação ao que é a política e o que é a sociedade. Então você estudar história, você estudar filosofia, você estudar sociologia e filosofia, então essas matérias, geografia, essas matérias vão te dar um entendimento ali para você escolher bem os seus representantes. Então é isso, nós enquanto professores, enquanto funcionários, enquanto morador de um condomínio, a gente não tem muito o que fazer. Então não adianta a gente querer, na minha concepção, sabe, eu acho que não adianta a gente querer, vamos brigar, fazer greve, cara. Se o seu representante está ali, ele não te representa e ele tem esse poder, não tem muito o que fazer. A não ser que a gente faça ali, como foi feito na Revolução Francesa, lá em 1780 e pouco lá, que realmente foi uma revolução, e aí depois com a industrialização, o surgimento dos sindicatos e tal. E melhorou um pouquinho ali as coisas na Alemanha, na Inglaterra, durante esse período, mas aqui no Brasil, nos países desenvolvidos, a gente vê que as coisas não melhoraram tanto para a classe pobre, a classe dos trabalhadores, né, em relação a essa elite, essa nata. E voltando à questão dos sindicatos, então quem está no sindicato acaba ganhando esse poder, essa coisa, e aí fica esse discurso, esse jogo, essa manipulação dos funcionários, dos professores lá e tal, e vão participar e tal, mas vira essa massa de manobra aí. A mesma coisa em Cuba, por exemplo. A gente sabe que teve problemas em Cuba, né, em relação a esse país, a esse governo. Então, é um país social, mas tem essa elite que a elite vai usufruir de bens, então ela vai querer viagens, carros, casas, e a população toda não tem acesso a isso, então ele tem esse poder aí. Então o sindicato é a mesma coisa, o sindicato da empresa, o sindicato da educação pública em São Paulo, eles têm poder, então esses representantes, esses representantes aí, né, esses vereadores, esses deputados, eles que estão ali, né, mobilizando essa classe trabalhadora e tal, eles têm esse poder, eles usufruem desse dinheiro, desse status, eles têm uma qualidade de vida, tem todas essas regalias aí. Então é um problema muito complicado, um problema muito complexo, muito complicado. Então a minha visão que eu tenho hoje em relação aos sindicatos dos professores é essa. E eu quando eu quero fazer uma paralisação, participar de uma greve, eu faço. Sinceramente, atualmente eu não estou participando de nenhuma paralisação, nenhuma greve. Então eu procuro não faltar no meu trabalho. Então se eu assumir aquele compromisso, eu tenho aquelas aulas, tenho aquele horário, aqueles dias para trabalhar, todos os dias eu estarei presente ali, e a não ser que seja algo realmente grave que aconteça comigo, que eu não compareça nesse dia, mas eu procuro não faltar. Então, no
o trabalho, que é algo que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre trabalhou e nunca faltou. E eu faço a mesma coisa. Então, trabalho nunca falta, jamais faltar. E aí, em relação à paralisação, não vejo, eu vejo apenas uma manipulação da massa ali, mas eu não tenho, eu não acredito nessa poder de atuação. Eu vejo simplesmente o sindicato como uma outra instituição que tem um status ali, né? E então eu não sou afiliado ao Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. E então o que a gente tem que fazer é isso, é escolher bem os nossos governantes para que eles escolham bons secretários de educação para que as coisas funcionem. A partir do momento que a gente fez aquilo ali, não tem mais o que fazer. O melhor é a gente ir para a sala de aula, dar uma boa aula para os nossos alunos dentro das nossas limites e condições, e as coisas vão ou não melhorando aí naturalmente. Então é muito complicado aí. Mas no meu entendimento, se a greve e as paralisações são instituídas por lei, então se o professor ele quer participar, ele quer paralisar, que faça. Então todos os professores têm essa liberdade. O que os sindicatos devem fazer, o que as instituições de oposição devem fazer é divulgar. Tal dia tem uma paralisação, se a senhora quiser paralisar, fique à vontade, depois esse dia será reposto ali, então é previsto em lei. E é isso. Agora, o que não pode haver é pressão, é manipulação, e mais caso ocorra, se toda a escola que eu trabalho for paralisar, e eu não vou brigar para não vou paralisar, não sou inflexível, não sou fundamentalista a esse ponto. Então, se tiver que paralisar, eu paraliso, mas eu tenho esse posicionamento crítico aí em relação a isso daí.